e também para enfrentar as tentações do inimigo que viria sobre a sua vida, né? Ele passou, foi 40 dias e 40 noites, uma intimidade profunda com Deus, né? Sempre ali se mostrando dependente de Deus. Foi 40 dias e 40 noites, né? Em jejum. Então, um tempo muito prolongado de jejum. Imagina só a intimidade, né? Que Jesus tinha com Deus, né? Sempre se mostrando dependente de Deus. Isso nos mostra que Jesus tem deixado um exemplo para as nossas vidas, né? Que nós temos que ser dependente dele da mesma maneira, da mesma forma. E no meio da sua caminhada, Jesus, ele tem enfrentado diversas tentações do inimigo. Isso, se encontrou com o inimigo, né? Muitas das vezes face a face. Também foi tentado por pessoas, né? Foi usado, pessoas que foram usadas, né? Pelo inimigo de nossas almas. E nessa caminhada, Jesus, ele foi até a cruz, né? Então foi tentado de diversas maneiras, diversas formas. Por quê? Porque Jesus ele estava levando a verdade. Jesus ele estava levando um novo de Deus. E a passagem de Jesus nos mostra que mesmo sendo filho de Deus, não impedia dele ser tentado. Nós também, por que nós não seríamos tentados, né? Tentados pelo inimigo de nossas almas. Aqui diz assim: Jesus foi tentado no deserto para nos alertar que nenhum homem, por mais santo que seja, esteja isento de sofrer as tentações. O jejum de Jesus por 40 dias e 40 noites no deserto foi para um principal propósito, a preparação para o seu novo ministério público e a vitória sobre as tentações do diabo. Esse período foi um tempo de profunda comunhão com Deus, fortalecimento espiritual e demonstração de dependência de Deus. Quanto mais Jesus chegava próximo da cruz, mais ele era tentado. Mas as coisas eram se imprensando, né? A porta era se estreitando. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está muito próximo. Se nós estamos vivendo uma guerra espiritual, é porque logo, logo nós vamos ser arrebatados. E essa é a nossa maior luta contra as potestades, contra o maligno de nossas almas. Certo que nós nunca experimentamos isso, né? Nós estamos conhecendo esses tempos, né? Quem nunca enfrentou um maligno passa a enfrentar com um determinado tempo, né? Ninguém nasceu sabendo, mas a palavra de Deus ela está aqui escrita, né? Nos mostrando que nós temos que ter um fortalecimento espiritual. A palavra de Deus é o alimento espiritual. Mesmo nós andando no alinhamento, assim como Jesus, nós somos tentados, né? O inimigo, ele tenta de diversas formas contra as nossas vidas. Então nós temos que usar as ferramentas. Louvado seja o nome do Senhor. A repreensão, a nossa língua é repreender o mal. Ler a palavra de Deus, é orar ao Senhor. As ferramentas que a gente tem para lutar contra isso é oração, é jejum, é leitura da palavra de Deus. Se nós tivermos isso, nós vamos ser tentados, mas nós vamos vencer, porque nós estamos em busca da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele tinha que chegar de forma
sem pecado lá na cruz. Isso ele foi tentado, como eu tenho falado, de diversas formas. Por isso que houve a importância do jejum. Jesus, ele foi, voltou, e ele está aqui conosco, né? Mas este exemplo foi para nos mostrar de que nós temos que ser dependentes de Deus. Jesus, ele estava com quem? Com Deus. Fortalecimento espiritual, sempre em comunhão com Deus. Logo após o jejum, na hora do jejum, na verdade, Jesus já foi tentado 3 vezes. E ele foi testado e ele foi aprovado, porque ele era Deus, mas também ele era homem. Jesus, ele sofreu ansiedade. Jesus, ele sofreu angústia, foi apedrejado. Então, o que nós temos passado aqui e o que passamos é o que Jesus já tem passado. Sofreu muitas emoções negativas, humanas, que nós sofremos. De uma hora pensamos que estamos de uma forma, depois estamos de outra. Muitas das vezes isso aí é ataque espiritual. Nós sofremos ataques espirituais, então nós temos que se defender, aprender a se defender para nós chegarmos até a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus, uma intimidade profunda. Deus o fortalecia a sua vida com o poder do Espírito Santo. A intimidade que Jesus tinha com Deus era uma conexão diária. Todos os dias Jesus se fortalecia com o Pai, porque ele sabia que ia ser tentado pelo diabo diversas vezes. Era preciso essa conexão com o Pai. Jesus é um exemplo claro da sua vida para as nossas vidas. Em nossas vidas não é diferente. Em nossas vidas não é diferente. Somos tentados e testados em nossas vidas. Por isso que temos que estar fortalecidos e preparados sobre as tentações em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele deixou esse exemplo. Eu não quero dizer que se Jesus ele não tivesse jejuado, o sacrifício, com certeza, de Jesus ele ainda seria perfeito, porque ele era filho de Deus, porque ele era Deus. Mas Jesus ele deixou este exemplo, né, que nós temos que andar igual a ele, né? Porque se houvesse um pecado, o sacrifício perfeito ia ser anulado. Então que nós possamos seguir o caminho até os últimos tempos que nós estamos vivendo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Se a cada dia que se passa nós estamos se sentindo pressionados espiritualmente, é porque a gente já estamos no final. Jesus ele está voltando. A parte mais difícil é essa, mas nós vamos vencer, porque nós estamos no alinhamento, porque nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando no passo do gado. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 6 e 63, diz assim: Jesus afirma que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Onde era que estava Jesus? Com Deus. Jesus ele estava sempre com Deus, sempre mostrando que ele foi dependente de Deus, mesmo sendo a primeira criação de todo o universo, que fez todas as coisas junto com Deus. Então ele ainda se mostrou dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós não se enganamos com as armadilhas do inimigo,
né? O inimigo está sempre aí, preparando uma armadilha e outra, sempre lançando setas malignas, fazendo com que você acredite em mentiras. E tudo bem, eu entendo, todos nós passamos por isso, todos nós passamos por lutas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ele está sempre aí procurando brecha na família, na área financeira, na saúde. Sempre tem alguma brechinha em algum canto. As 3 áreas, né? Saúde, família, primeira área de Deus, né? Deus, saúde, família e o financeiro. O inimigo ele não está de brincadeira. E sobre este versículo diz aqui: a carne não aproveita. A carne, uma natureza humana decaída, não tem capacidade de gerar vida espiritual por si só. É necessário que o espírito humano seja vivificado pelo Espírito Santo para que haja vida em Deus. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes do Senhor. O mundo está perdido porque perderam a sua identidade, perderam a conexão com Deus, perderam a intimidade com Deus, aquela intimidade que tinha do início do dia ao fim do dia. Muitas das pessoas acabaram. Estamos no século 21, onde tudo está mais acelerado. Rede social, as distrações, muitas das coisas estão enganando as pessoas, tirando ali o tempo, né, das pessoas, fazendo com que elas deixem Deus de lado e busquem aprovações, status e várias outras coisas. Então nós temos que ter vigilância. Louvado seja o nome do Senhor, porque o inimigo ele está aí, sempre à busca de uma brecha. E Jesus, no meio da sua caminhada, ele prega para os pecadores, a mulher adúltera, prega para todos, né? Cura os enfermos, ressuscita, faz grandes milagres, né? Mas a maioria deles, Jesus ele consulta ao Pai. A maioria deles, Jesus ele fala com Deus em todos os momentos e é confrontado, né? Os fariseus, os religiosos não aceitam o novo de Deus, não aceita a doutrina de Deus. Os religiosos eles foram enganados. Os fariseus foram enganados. Após a morte de Moisés, acho que mais de 1000 anos depois, os fariseus eles foram enganados. Louvado seja o nome do Senhor. Perderam a sua identidade, porque estava contra Cristo, estava contra o ensino do perdão, da misericórdia, do amor ao próximo, da bondade com o próximo. E por trás disso, por trás da vida dos fariseus religiosos, existia algo ali. O maligno. O maligno era que o dominava. Daí a importância do jejum. Daí é a importância da oração, um coração sincero, humilde. Daí a importância da leitura da palavra de Deus. Tudo bem? Ninguém é perfeito aqui, mas nós temos que tirar um tempo para Deus. Nós temos que tirar um tempo para Ele.
Então os fariseus, os religiosos perderam a sua identidade, confrontando o ensino de Jesus. E a sociedade, muitas das pessoas, não quero dizer todas de forma alguma, já tem sido enganada, perderam a sua identidade. Muitos aí fazem o mal ao próximo e nem percebem, nem está percebendo. Por isso que Deus não quer, Deus é tão bom, por isso que Deus não quer que nós julguemos ao próximo, assim como eles têm feito conosco mesmo. Porque tem um espírito maligno na vida daquela pessoa. Ele não sabe o que faz. Eles não sabem o que fazem. E muitas das pessoas estão aí levando a sua vida, sabotando a si mesmo, fazendo o mal ao próximo sem perceber, porque muitas das vezes está no maligno. Ansiedade, o inimigo ele está atacando na ansiedade. Eu sofri quando estava com ansiedade, sofri muito. Tinha ganhado mais de 10 quilos. Eu acho que quando eu estava aqui pregando aqui, eu estava com 86 quilos. Hoje eu estou com 74. Então me libertei. Eu sei, eu senti como foi que o inimigo ele trabalhou na minha vida através da ansiedade. Não tinha pensamento bom. Era só pensamento destrutivo. Então, que nós, se você descobrir que você tem ansiedade, pise no freio, desacelere, tire a rede social, a tela do seu celular da mão, foi isso que me prejudicou. E muitas das pessoas que não sabem, a sociedade está aí, sendo enganadas, né? Levando uma vida na rede social que não é verdade. Levando uma vida ansiosa, não cumprindo com o básico dentro de casa, porque quer se mostrar uma vida ansiosa na rede social. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos usar as ferramentas de Deus para repreender ansiedade. Ansiedade é o mal deste século. Ansiedade e depressão só sabe quem passa. Ansiedade e depressão é uma coisa séria, que o inimigo ele está atacando nessa área. E muitas vidas mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, Deus, com muita oração, muita dedicação, Deus ele tem me libertado disto. Aleluia. E hoje eu consigo perceber se aquela ansiedade volta, se ela está querendo voltar. Então piso no freio, peraí, né? Tem a vida dessa forma. Se acelerar demais, você pode capotar o carro. Não, que nós possamos ter equilíbrio em nossas vidas. Isso eu estou falando para nós cristãos aqui. Ansiedade pode atacar qualquer pessoa. Quem não sabe, o mundo, muitas das pessoas estão vivendo uma vida ansiosa, sem perceber, e a ansiedade ela mata o seu amor. Tira a sua paz, ele vai tirando a sua paz. Faz com que você perca a sensibilidade com o próximo e consigo mesmo também. Então, essa é uma porta do inimigo e que nós possamos fechar ela para que ele não venha e entre. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos se fortalecer sempre espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando ele estava pregando para os irmãos, os religiosos, os fariseus, e eles não aceitavam o novo de Deus na sua vida, era porque o maligno estava ali. O maligno já tinha dominado eles. E Jesus ele chamou os fariseus de diabo.
de diabo. Mas por quê? Houve motivos. Os fariseus estavam sempre questionando a Jesus, tentando pegá-lo em algum ponto da lei, com o intuito de encontrar uma falha em seus ensinamentos. Enquanto muitas das pessoas estavam sendo com a mensagem edificada, sendo alimentada, eles ali estavam querendo procurar uma brecha para apedrejar, né? A Jesus fazendo o bem e eles querendo fazer o mal. Aí diz aqui, Jesus se refere aos fariseus como filho do diabo, porque eles estavam agindo de forma mais semelhante a Satanás do que a Abraão, que era o pai deles em termos de descendência. João 8,44 diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis fazer a vontade do vosso pai. É pesado, é pesado. Então nós temos que vigiar nós mesmos. Nós como cristãos, nós temos a sensibilidade de perceber na hora que o inimigo ele está nos atacando, o inimigo ele está, o clima pesado, né? E nós temos a capacidade de repreender o maligno que tenta fazer com que nós perdemos a nossa identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar fortalecidos. Em Efésios 6:17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele protege a mente dos crentes contra dúvidas, medos e ataques do inimigo, garantindo a certeza da vida eterna e do perdão dos pecados. Que versículo forte. É uma luta, né, irmãos? Nós estamos vivendo. É uma guerra espiritual. Não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Se fosse fácil, nós não comentaríamos, né, sobre isso. E que nós possamos colocar isso em prática. Tudo isto aqui. Essa reflexão, eu trazendo para a sociedade, do jeito que eu tenho falado, muitas das pessoas estão aí, né, têm sido enganadas. Então que nós, como um exemplo de Jesus, que nós possamos levar a luz de Deus para essas pessoas, que nós possamos levar o caminho de Jesus para essas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser exemplo e luz em todo lugar que nós passarmos. Porque todos nós enfrentamos situações difíceis. Todos nós passamos por adversidades. Passamos por dificuldades. Passamos por problemas. Com Jesus é mais fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se está imprensando, é porque a gente está no caminho certo. Se o caminho está se estreitando, é porque a gente está no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.